técnico em radiologia no Colégio Objetivo. Seja um técnico em radiologia. Estão abertas as matrículas do curso técnico em radiologia no Colégio Objetivo Lages. Seja um profissional em clínicas, hospitais e indústrias. O salário médio inicial é de aproximadamente R$3.000 para apenas 24 horas semanais. Vagas limitadas. Início do curso em 26 de maio. Faça já sua inscrição no Colégio Objetivo Lages. Para mais informações, 99101-5000, 3224-0500. Meus amigos, estamos aqui para o nosso programa de economia e vamos inicialmente conversar um minutinho ou dois sobre como está o mercado. E essa conjuntura especial que nós estamos vivendo aí, para dizer o mínimo de conjuntura especial, significa que o dólar subiu absurdamente, aí rapidamente assustou muita gente, mas ele se acomodou em torno de 3,29, como está hoje aproximadamente. E a nossa bolsa também, felizmente, não está, digamos assim, histérica, né? Ela está também mais ou menos estável nas cotações. E recuperou também uma parte do prejuízo, que foi aquele dia sinistro, né? Funesto da descoberta das declarações e das gravações envolvendo o presidente. E as dúvidas continuam, o mercado continua pensando: o presidente vai cair, as reformas vão ser esquecidas, e o que vai acontecer exatamente com a economia? A recessão vai continuar e nós teremos um orçamento esculhambado, continuando com 180 bilhões negativos de déficit público federal. Então, uma das conclusões do mercado é que, se acontece tudo isso aí, provavelmente a economia vai andar num voo cego durante um bom tempo. Bom, nós vamos conversar hoje com uma pessoa, amigo de Lages, amigo de todos nós, um grande cidadão e amigo, como eu falei, pessoal também, que é o Dr. Nazareno Jorge Alain Wolff, que, mestre em Direito, é procurador da República. Eu gostaria de perguntar, Dr. Nazareno, inicialmente o seguinte: uma espécie de dilema que nós temos. Como dizia um juiz amigo meu falecido, ele dizia privadamente: não existe civilização nos trópicos. E o que ele estava com essa frase repetindo era um preconceito, um complexo de inferioridade do século passado, mas que dura em algumas pessoas até hoje, provavelmente, que é a nossa sensação de inferioridade em relação aos europeus e, na época, especialmente os franceses, com a sua língua bonita, etc. Ou então, ou alternativamente a isso que eu acabei de falar, e isso bate com a ideia de alguns articulistas, que é: nós estamos vivendo as dores do parto. Ou seja, nós vamos ter logo em seguida um Brasil novo e melhor, mais democrático, mais justo e muito menos corrupto, certamente. Qual a sua posição nesse caso, doutor Nazareno? Bom dia. Bom dia. Não, eu acredito que são as dores do parto, né? Não são é possível que não seja possível viabilizar uma civilização nos trópicos. Até existem, por exemplo, né, a Austrália, que não deixa de ser tropical, ela é desenvolvida. É. Então, agora, a nossa sociedade é moderna se comparada com a Europa, e a Europa, até o século XIX, tinha vários problemas, inclusive de pobreza e fome, por isso que, inclusive, gerou essa imigração para cá, para Santa Catarina. Né? E a gente tem que entender também que a velocidade da evolução das coisas, com essa era da comunicação e tudo, deve ser mais rápida daqui para frente do que foi até então, de toda a civilização. E, inclusive, uma coisa que já dá de se perceber no Brasil é que a curva demográfica, por exemplo, já começa até a se inverter. Então, daqui uns tempos nós teremos... A janela demográfica começa a desaparecer. Começa e a população fica mais envelhecida, madura. Mas calma, então. E eu espero que a gente consiga evoluir rapidamente
para atingirmos um patamar assim de situação econômica razoável, porque as coisas tendem a se acomodar. Né? Mas se a gente não for, digamos assim, tão incisivo, nós poderíamos dizer que o futuro nosso, como a gente estava antevendo uns poucos anos atrás, lembra da revista The Economist? Mostrando o Brasil decolando, etc. Você acha que o nosso futuro vai ser adiado mais um tanto, talvez uma década, ou talvez mais uns poucos anos? Então, na verdade, quem tem que dizer isso são mais os economistas, porque eu vejo assim, né, por exemplo, os governos últimos foram importantes. O governo Collor que abriu, né, o Brasil que estava fechado por muitos anos, depois o Fernando Henrique com a estabilização da moeda, e no primeiro governo Lula houve um incremento de uma população que estava marginalizada e passou a fazer parte do processo econômico. Isso foi muito importante. Claro. O salário mínimo, lembra que no governo Fernando Henrique, ele tinha uma meta de estabelecer o salário mínimo em $100, que era um absurdo. Era pouco mais de 60, se não me engano. Né? Hoje, $100 são R$300. Então, o governo Lula proporcionou isso, não doeu, e, pelo contrário, gerou uma inclusão social grande, eu acho que foi fantástico. O problema é que teve depois também, eles fizeram aquela ideia de Brasil Grande, nós já tínhamos visto esse filme nos anos 70, claro, com o Médici e sua turma, mas era um sistema, como foi agora, não é autossustentável, há um endividamento público, nos governos do PT, a dívida pública interna nacional subiu mais de R$1 trilhão, etc. Isso tem um custo, né? Então isso tem que ser contrabalançado nos fluxos, mas eu acho que o pior de tudo foi essa ideia de reeleição, porque se nós tivéssemos, digamos, um governo do Fernando Henrique, um do Lula, um de outro e alternativamente, estaria melhor. O grande problema atual, eu vejo, é o alto custo político que se teve que pagar para esse projeto do PT de perpetuação. 2 governos Lula, 2 Dilma, isso aí aumentaram o déficit para poder vender programas sociais, etc. e tal, e gerou esse caos que está hoje. Bom, além disso, nós temos o retorno da inflação. Né? E tecnicamente falando, não dá para se discutir, é quase que impossível você aumentar salários, aumentar a demanda, sem que haja produção correspondente. A inflação tem que voltar. Qualquer pessoa vê isso aí. Então, é meio incompreensível, você não acha que o governo Dilma, que foi logo posterior, não tenha conseguido mudar essa onda? Aliás, pelo contrário, o governo continuava estimulando o consumo, por exemplo, né? Esse é um problema, porque um certo nível de endividamento para induzir a atividade econômica, eu acho que é até necessário. Mas nós temos um problema crônico que até hoje não conseguimos estabilizar a questão de preço, que o nosso processo produtivo é complicado, a nossa mão de obra é desqualificada, a produtividade é baixa. Então, isso gera um descontrole de preços e temos um problema sério, então, dessa remuneração do capital financeiro, né? Porque se nós tivéssemos um déficit alto, como tem os Estados Unidos, a Itália, mas o juro fosse zero, não tem problema. O problema é que o custo o serviço da dívida anual brasileira é muito alto, né? Juros de 13%. Da dívida interna. Da dívida interna. A externa foi praticamente resolvida. Está resolvida. A interna, então, se o orçamento, em linhas gerais, a execução orçamentária da União de 2016 foi assim, 600 bilhões de previdência, mais 300, 400 bilhões de juro, sobra a metade só para custeio e investimento. Se não tivesse esse custo da dívida, já seria melhor. Então, a estabilização da inflação é necessária. Né? Mas quando a gente fala, eu concordo perfeitamente com essa ideia de que a questão dos juros é uma questão crucial no Brasil, mas quando a gente pensa em falar mal dos banqueiros, né, ou dizer para os banqueiros que nós precisamos deles, mas odiamos todos eles, 48%, entre 42% e 48% dos ativos bancários estão no Banco do Brasil e na Caixa, que praticam juros de mercado também. Sim. Então, é uma sensação que a gente tem que não dá para criticar totalmente os banqueiros, porque metade, digamos assim, de tudo do sistema financeiro é do governo federal. Não é nem questão de criticar os banqueiros têm que ser eficientes. Se um sujeito quiser ser dono de uma fatia do Bradesco, ele vai na bolsa e compra. Claro. Então, se é que é rentável, ele compre. Não é esse o problema. Os bancos precisam existir.
e nós temos instituições bancárias grandes e lucrativas em países de moeda estável e sem inflação também. Eles vendem um serviço financeiro, são eficientes, fazem negócio, etc. e tal. Além disso, a gente não vive sem o banco, senão você vai pagar um boleto, né? Então, eles precisam existir. A questão não é os bancos, a questão é a estabilidade mesmo. Nosso sistema produtivo é ruim, nossa infraestrutura é ruim, a gente produz pouco, né? E esse custo da dívida e essa instabilidade inflacionária geram, né, ao meu ver, essa dificuldade. E o empresário é um artista para poder sobreviver com juros de 180, 200 e o consumidor pagar 400%, né? Nesse caso, é um pouco difícil de entender, porque se o custo de captação do dinheiro está em, digamos, 12, algo assim, Selic mais alguma coisa, ou CDB, coisa assim, No mínimo. como que se aplica 180 ou 280, né? Daí tem alguma coisa errada no sistema. Qual seria a questão errada com o sistema financeiro se o governo é dono de metade? É um pouco complicado, né? Essa questão do spread bancário, né? É difícil de entender. É complicado, mas isso existe, né? Esse crédito absurdo no Brasil, estão tentando disciplinar. Mas mesmo essa taxa aí de 1% ao mês, digamos, básica, ela é excessiva. Montar um plano de negócios no Brasil é quase impossível, porque o empreendimento não para de pé. Porque hoje em dia, com a velocidade da comunicação, todas as margens são mínimas. Se você consegue ganhar 1% ao mês, já é muito. Porque senão o teu vizinho monta outros negócios concorrendo do lado. Agora, se você já parte de um custo financeiro de 1%, o que te sobra para lucrar? Como é que você vai empreender, né? Então, falando dessa questão, que eu também concordo que é uma questão pendente, né, mas quais seriam as outras questões pendentes desse tipo? Ou, perguntando de outra forma, o que nós precisaríamos reformar nesse Brasil? Tem várias coisas, né? Já está no Congresso Previdência, trabalhista, esperamos que um dia a política, não sei como, mas... E tem outras coisas que precisamos reformar, né? Mas quais seriam essas reformas, então, em sua opinião? Ao meu ver, são todas urgentes. A trabalhista também, porque apesar de que eu acho que o Brasil não tem uma cultura para abrir mão dessa legislação protetiva do trabalhador, principalmente do trabalhador mais simples, né? Porque senão o empregador acaba o explorando. Não é como acontece nos Estados Unidos, onde, por exemplo, tudo é informal. Não há problema, né? Aqui eu acho que uma mínima legislação protetiva é necessária ainda, principalmente para os trabalhadores assim mais humildes e os trabalhos mais simples. Nos cargos mais elevados, a gente já vê em muitos segmentos, no segmento de shoppings, por exemplo, não se usa mais CLT. A PJ, são contratos de consultoria, né? Porque você não tem sentido ter cumprimento de horário e aquelas coisas todas. Mas para os trabalhadores mais humildes, eu acho que tem. Agora, essa reforma que está sendo proposta aí, eu acho boa, ela é light, ela só facilita, não retira, assim, uma proteção mínima. Na verdade, ela mantém praticamente tudo. Ela não retira nem não retira. Nada. Inclusive, financeiramente, nenhuma mudança. Inclusive, e com muitas características que o Brasil tem hoje de welfare state. Por exemplo, as férias são longas, licença maternidade, uma série Temos de benefícios. 14 salários por ano, né? São férias e 13º e mais o fundo de garantia. Sim, né? sim. Então, isso aí... Mas, de todo modo, eu trabalhei na Previdência e tudo. Eu acho que a reforma da Previdência, essa é fundamental. Essa, na verdade, não existe como sustentar o sistema atual. Se você lê a Constituição de 88, eu até já vi uma definição dizendo assim, a Carta de 88 deveria se chamar Conto de Fadas da República Federativa do Brasil. Porque ela cria uma série de direitos, mas não tem como custear aquilo ali. Né? Mas nós estamos pagando isso aí, né? Mas o que acontece... Cada vez mais caro. Na verdade, assim, eu nem sei se no futuro vai existir Previdência Social, porque ela não existia até o século XIX, certo? Depois criaram um sistema na Alemanha, na Inglaterra e tal, e com o tempo, o governo... No Brasil, isso aconteceu nos anos 60, porque os institutos de previdência primeiros eram associações privadas. A partir dos anos 60 é que o INPS ele abarcou, e a PETEC, todas aquelas coisas, e o governo passou a gerir o que seria uma poupança pública, né,
para depois retribuir em benefício quando a pessoa perde sua capacidade laborativa. Como a gente sabe, o governo é mau gestor. Então, primeiro que quando o sistema era carregado e tinha menos aposentados e mais contribuintes, eles gastaram dinheiro para construir Brasília, etc. e tal. Hoje a gente já está numa situação ao inverso. A contribuição já não sustenta a gama de beneficiários. E no futuro cada vez pior, porque menos pessoas vão estar na força de trabalho, mais pessoas idosas. Então, essa reforma ela é extremamente necessária. Agora, o conceito, ainda que o Estado permaneça, eu vejo assim, como responsável pela Previdência, o conceito tem que ser diferente do que se tem hoje, principalmente no Brasil. Hoje a pessoa diz assim, eu trabalho, contribuo, e aí depois, quando eu me aposentar, eu vou tocar minha vida, eu vou fazer outra coisa, e vou contar com aquela renda que eu garanti. O conceito de Previdência não é esse. É uma subsistência mínima, uma renda mínima para você sobreviver na tua velhice quando você não tem mais capacidade laborativa. Ao longo da tua vida você tem que ter feito uma poupança e conseguido uma condição de vida. Quer dizer, teria que ser complementar. Só para sobrevivência. Então, isso aí não vai mais existir. Eu não vejo assim. Hoje, mesmo esse salário, digamos, de R$5.000, que é o teto do regime geral hoje, ele é alto. Né? Nem é assim que funciona na Europa. Você imagina no setor público, onde tem pessoas que se aposentam com o teto, por exemplo, R$30.000, setor público, e se você tivesse contribuído para isso já, mas não contribuíram. Né? Então, o caso do Fundo Rural, por exemplo. Não, aí veja bem, eu vejo assim, muita gente fala da corrupção e tal, e é verdade. Agora, a população de modo geral também não para fazer as contas. A grande maioria que hoje recebe mensalmente seu benefício, seja da Previdência Social, seja da assistência social, não contribuiu para isso. Ou contribuiu abaixo disso. Então ele também está sendo corrupto nesse ponto. Está sacando a coisa do Estado que ele não pagou. Ele tem um privilégio, na verdade. Né? Então tem que reformar tudo. Né? O sistema previdenciário como está é um dos geradores de déficit, é um dos geradores é um dos que diminui a margem das empresas, porque a contribuição sobre o faturamento, sobre a folha é muito alta. Isso também retira a renda do trabalhador, porque o empresário, o empregador, ele paga menos para o trabalhador porque ele tem que recolher mais para o Estado. Claro. Né? Então, eu acho assim, muita gente, eu vejo todo mundo tem direito de protestar e o país é livre ainda para as pessoas colocarem suas ideias nas ruas. Agora, luta-se muito para não se perder esse benefício, como se ele fosse vindo do Estado e não retirado da própria população. Agora, as pessoas não se preocupam com a realidade que acontece lá fora. Lá os salários são altos. Ninguém ganha R$1.000 por mês lá. E aqui todo mundo, não, eu quero ganhar R$1.000 a vida inteira, depois me aposentar com R$1.000. Temos que pensar o contrário, ganhar 5.000 e se aposentar com 500. Eu vi muita faxineira, zelador de prédio ganhando $2.000 nos Estados Unidos. Sim, $2.000. Mas no meio dessa situação que o senhor descreveu muito bem, a situação do setor público é uma distorção enorme, porque eles acumularam privilégio, né? E eles ganham muito mais, se aposentam com salários integrais. Além dessas vantagens todas, né, eles têm a estabilidade. E na movibilidade. Como é que surgiram esses privilégios todos? Foi o quê? Demagogia do Congresso que foi empurrando o privilégio e esperando ganhar votos? Será que era isso mesmo? Na verdade, há uma longa evolução desde o século XIX. Os primeiros sistemas de aposentadoria no Brasil foram criados para os servidores públicos, né? E depois Getúlio Vargas criou um estatuto, e aí nomeavam pessoas, depois deram a estabilidade. E na Constituição de 88, ela foi um problema, porque o país estava saindo de um regime de exceção e também de uma crise econômica grande, que aconteceu no final do regime militar. Então, todos aqueles grupos corporativos que ajudaram a redigir a carta, cada um levava seus interesses para colocar lá dentro, todo mundo colocou. E conseguiram. Só esqueceram de prever quem pagava a conta. Né? O servidor público no Brasil, desde 88, ele contribui para a Seguridade. Ele contribui mais do que o privado. Isso pouca gente fala. O servidor público ele contribui com 11% a 12% do bruto, que é o que ele efetivamente ganha, certo? Não é o contrário do privado. No privado, se o sujeito ganha 9, 10 mil por mês, ele paga o 11,5% sobre os 5 mil, que é o teto.
Então, ele paga bem menos, certo? O servidor público paga bem mais. Mas mesmo assim, a grande não maioria não está longe do teto, né? Eu diria que Sim. 80% está longe do teto. Sim, né? Mas não fecha a conta de nenhum dos Não lados. fecha. Uma coisa que eu lembro vagamente é que nos anos 60 e antes a gente lia sobre isso, etc. O funcionário público era chamado de Barnabé e era modesto. Né? Havia um levíssimo, né, menosprezo Barnabé. Como é, Hoje nos não. Estados Unidos, Hoje eles são super funcionários. Né? Houve uma mudança radical aí, né? Uma mudança radical mesmo. Mas nos Estados Unidos, o servidor público padrão, ele ainda é um funcionário de segunda classe, digamos assim, né? Que é o normal lá. Agora, aqui veja bem, tem casos e casos. O servidor público acumulou algumas vantagens e eu acho que numa economia instável como a nossa, a estabilidade no emprego já é uma grande vantagem. Deveriam ficar com essa só. Né? Mas eles acumularam algumas vantagens e a aposentadoria. O problema é que o governo também, quando paga o salário do servidor, todas as esferas do governo, e retém o percentual esse dinheiro nem existe. Ele só paga o líquido. Aí quando o servidor se aposenta, ele vai pagar com o orçamento fiscal, porque ele não guardou também aquele dinheiro. Então... Nós estávamos falando das reformas, talvez só vá confirmar. Qual delas é a mais necessária? A Previdência? Não, a da Previdência é necessária, mas a política também, porque todos esses episódios... Mas como fazer a reforma política com esse Congresso? Eu concordo que tem que mudar práticas políticas no Brasil, mas como convencer os congressistas que estão atolados, um terço deles, em grandes falcatruas, como fazer isso? Eu não consigo perceber. Pois é, mas eu acho assim, de certa forma, os políticos, eles são também vítimas do processo, porque se tornou tão caro fazer uma campanha e tão difícil que sem recurso financeiro você não consegue voto. Isso até nem foi assim sempre, né? Até uns anos atrás a gente via que faziam campanha mais simples. Então, ninguém coloca recurso no seu bolso, se colocar pode perder. Então, a tendência é fazer com que o próprio Estado, por meios ilícitos, financie essas campanhas. Eu acho que a reforma política é extremamente necessária. O que deveria mudar? Voto distrital? Na minha opinião, para as eleições dos parlamentos, deveria haver um voto distrital, ou na pior das hipóteses, um voto distrital misto. O voto distrital facilitaria, porque dá representatividade para todas as regiões proporcional à sua população. Mas o que seria o misto, então? O misto seriam, digamos, Santa Catarina, por exemplo, tem 16 deputados federais, 8 seriam eleitos por distritos e 8 por uma votação proporcional, mais ou menos como a que tem hoje. Porque, digamos assim, se fosse voto distrital, digamos, o distrito da região da Mures, certo? Nós teríamos sempre um deputado federal. Aí haveria uma disputa entre os vários candidatos, mas um seria nosso. Hoje, para nós elegermos um deputado federal com o desequilíbrio demográfico que houve, é muito difícil. É muito difícil. Então, a gente tem que fazer um exercício para eleger alguém, senão fica sem. No distrital, não, alguém tem. Agora, se você faz só uma eleição distrital, um dos problemas desse sistema é que a representação fica muito, assim, digamos, focada nesses interesses regionais e não nos grandes temas nacionais. Poderia ficar muito paroquial, então é isso? Porque daí o deputado federal de Lages, por exemplo, vai para Brasília só para conseguir recursos para a nossa região. E aí ele vai falar sobre divórcio, isso aqui e tal, digamos, questões assim nacionais, aborto, aí ele não tem. E quando você tem uma eleição proporcional geral, você abre margem para grandes pensadores, grandes líderes, né, e tal, levarem essas ideias para frente, que é necessário também. Mas eu acho que ainda é preferível o distrital puro, se for para ser o atual. Talvez porque defina melhor a responsabilidade, né? O político fica envolvido com a comunidade, né? Diretamente. Fica envolvido. Na Inglaterra é assim e funciona, né? Apesar de que o parlamento também não tem essas funções executivas daí, praticamente lá, né? Lá é tudo mais organizado. Agora, eu acho que isso tem que reduzir os custos das campanhas, sabe? Esse sistema de marketing e tal. Mas não com dinheiro público, né? Não, dinheiro público é um custo pesado, né? Mas... É um custo muito pesado. E a população não consegue digerir isso, né? Que se dê 20 milhões de dólares para eleger o presidente futuro, né? É uma coisa difícil de enganar. Eu acho, assim, mais barato, eu não que eu seja a favor do financiamento público, mas ele é mais barato do que o atual, porque o atual, além de tudo, você produz vítimas
na política, né? Você vê lá o presidente da República recebendo um empresário às 11 da noite no Palácio Residencial. Quer dizer, se você tem 100% público, né, pelo menos isso aí se evita. Legislação até existe no Brasil, porque hoje para cada campanha eleitoral tem que abrir um CNPJ, todas as receitas e despesas estariam ali, etc e tal, né? O problema é que se desvirtua, né? Bom, e as pessoas também não acatam exatamente a lei, né? A lei não tem o que nós chamamos em inglês de enforceability, né? Nesse caso, especificamente, além da maior crise econômica que nós vivemos já faz tempo, que é uma frase muito repetida, né? Mas que é verdadeira, né? Eu, como economista, eu estudo economia, eu nunca vi um negócio tão complicado como nós estamos de três anos para cá. Nós vivemos a maior crise moral da nossa história também? Ou nós já vivemos crises semelhantes no passado? Eu acho que já vivemos crises semelhantes. Quando, doutor Nozano? Não, nós tivemos vários problemas. Nós tivemos, por exemplo, no final da República Velha, não podemos dizer que o Getúlio Vargas era santo. Claro. Não podemos dizer que o Juscelino era santo. Não foi tão grande assim, né? Porque afinal, só ele se suicidou, né? Claro que tinha mais gente envolvida, mas o que eu estou imaginando é que não era tão extenso quanto hoje, né? Hoje tem muita gente. Bom, há uma lista provável de 1.800 pessoas envolvidas nessa... Na verdade, o que está acontecendo agora é que isso conseguiu-se, de certa forma, expor isso. Primeiro porque, no final dos anos 90, né, houve uma evolução legislativa no direito criminal brasileiro e várias leis foram publicadas. Por exemplo, a das interceptações telefônicas foi modernizada, essa lei das delações, que não existia no Brasil, só existia nos Estados Unidos. A lei 98 teve a questão a lei de responsabilidade fiscal e quebra de sigilo bancário, uma série de coisas, certo? De 88 em diante também, a Constituição de 88 criou o Ministério Público, que é uma instituição independente, porque antes os promotores eram vinculados aos governos. E hoje mas o Tribunal de Contas continua. Não, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, a rigor, ele também é independente, só que os membros do Tribunal de Contas são escolhidos. Não são independentes. Não, atenção, mas eles são escolhidos pela Assembleia e pelos governadores, nos estados, né? Então, eles têm um vínculo político. No caso do Ministério Público, não, porque o Ministério Público é 100% por concurso público, certo? Não existe um único promotor hoje no Brasil que tenha entrado que não por concurso público. O juiz até tem, porque tem quinto constitucional, tem a promoção deles e tal, e no Supremo os ministros são nomeados pelo presidente. Mas no Ministério Público não, 100% é concursado. Se você é concursado, você não deve favor para ninguém. Perfeitamente. Certo? Então, isso permitiu com que as coisas pudessem evoluir em termos de investigação. Agora, o que realmente fez a diferença no Brasil nos últimos tempos foi a coragem de um juiz, que foi o Sérgio Moro, claro, de realmente dar efetividade. Ele não é do Ministério Público, ele é de uma outra área. Não, mas ele atua em conjunto. Não. Ele é um juiz federal. O Ministério Público é a instituição que promove perante a Justiça as ações de interesse público, seja no âmbito criminal. Mas não houve uma certa sinergia lá em Curitiba? Claro, porque nós montamos lá em Curitiba, eu era procurador lá, uma força-tarefa, que para investigações criminais, etc. e tal, fizemos algumas ações na época, por exemplo, da Rosiana, Lunos e Jorge Murad, aquelas coisas, Sudã, já foi essa equipe ali que fez, certo? E os juízes brasileiros eram muito, receosos de tomar medidas efetivas. Sempre teve essa ideia de que o juiz tem que ter calma, ter cuidado e tal, e o promotor é muito, digamos assim, impetuoso. Aí, até porque, quando se tomava algumas medidas, normalmente os tribunais, principalmente os tribunais superiores, eles amortizavam isso, etc. e tal. Então a jurisprudência consolidava no sentido, não faça nada pesado. Presunção de inocência, etc. e tal. Na época, já que o Sérgio Moro era juiz substituto da Segunda Vara Criminal de Curitiba, eu já percebi, quando ele começou, que ele tinha uma posição diferente. Ele queria dar efetividade. O que a gente pedia, ele mandava. Ele fazia e tal. Então hoje o que aconteceu? Aí o promotor, o procurador, quando vê que o juiz defere, aí ele vai pedindo mesmo, né? Então, o que ele fez, o Moro? Primeiro, ele deu efetividade na justiça.
uma interpretação diferente. Essas prisões preventivas e tal realmente são diferentes. Claro. Segundo, ele constrangeu. Ele fez tanto sucesso, ele é hoje o cara mais famoso do Brasil, pelo que eu vejo. E com a ação e a efetividade dele, ele acabou fazendo com que os tribunais ficassem constrangidos em relaxar. Falar, mas se o Moro manda prender, descobre que o cara cometeu crime, eu vou soltar, que não tenho nada a ver com isso, eu dou solto e pronto. E aí criou-se isso. Mas nesse caso, então, exatamente nessa circunstância, o Supremo não está agindo com o espírito antigo, isto é, o Supremo é mais suave, ele manda soltar. Alguns dos ministros do Supremo talvez sejam da velha guarda? Será que é isso a explicação? Mas o que a gente viu, que as medidas do Teori foram muito efetivas na mesma linha do Moro, e agora do Luiz Edson Fachin, que foi meu professor de Direito Civil na UFPR, também. Então, eu, na verdade, não esperava, com todo respeito, não esperava isso do ministro Fachin, mas ele parece mais efetivo. O Fachin é um dos mais renomados civilistas brasileiros. Ele é um dos autores do atual Código Civil brasileiro, certo? Doutor em Direito, estudou na Universidade de Coimbra, etc. e tal. Ele sempre foi de Direito Civil. Mas quando você assume um cargo público, onde como juiz do promotor, você trabalha o que vier, que é distribuído para você tem que tocar. Claro. E ele está saindo, ao meu ver, muito bem na área criminal, porque está sendo efetivo, né? Não está reclamando do excesso de trabalho, né? Isso aparentemente não. Tornazarena, o nosso tempo está indo. Eu gostaria de perguntar a respeito de uma opinião da revista Exame, que por alguma razão que eu não compreendi exatamente, se mostra um tanto otimista, né? No meio dessa circunstância, mas essa edição que eu li da Exame é de uns 10 dias atrás. Ela não viu, né? Os editores não viram o que aconteceu em Brasília agora, que é gravíssimo, né? E eles dizem que o Brasil velho está morrendo. Eu não sei se eles estão culpando os baby boomers, né, o pessoal da área do tempo de 50 e antes, mas o senhor acha que o Brasil velho está morrendo com toda essa confusão? Ou é apenas uma confusão brasileira nossa, é apenas nossa desordem usual? Não, é a sorte nossa que eu não vejo que a desordem seja só nossa, porque os Estados Unidos, por exemplo, está com o presidente envolvido em e-mails trocados com a Rússia, etc. e tal. No nosso caso, essa corrupção endêmica que sempre existiu está exposta agora, né? Então eu espero que isso, inclusive aos olhos do mercado internacional, seja positivo para o Brasil, no sentido que os investidores vejam assim, olha, lá tem corrupção, mas também tem investigação, né? As pessoas investigam, não é uma Venezuela, por exemplo, de hoje, né? Claro. Então eu espero que isso passe. Agora, eu não vejo como o Brasil, assim, não dá certo no futuro, porque é tão grande o território, são tão fortes os recursos naturais, né? Nós não temos neve, então eu acho que a tendência é que ela vai melhorar. E ele melhora. Se você vê 10 anos atrás para hoje, com todos os percalços, o país está melhor. É verdade. Além disso, além do território, nós temos uma alta produtividade agrícola, né? A nossa vocação agrícola está nos colocando na vanguarda de tudo. Inclusive, os Estados Unidos vão passar logo para um segundo lugar honroso, né? E Lages está indo muito bem nesse setor. Lages está indo bem, porque está plantando finalmente soja na Coxilha Rica, com todo respeito aos tradicionalistas, né? Mas é uma coisa bastante importante. Quer dizer que o senhor acha que a geração anterior não é a culpada disso tudo, não? Eu acho que todo mundo deu a sua contribuição, mas eu acho que o país acaba evoluindo, porque o mundo todo evolui. Um dia, não na nossa geração, mas daqui a 100 anos, a África também vai ter condições melhores. Eu acredito na África, mas talvez seja a próxima geração. Outras. É difícil. O Brasil provavelmente vai ter uma posição ainda mais destacada. Dizem que em 2050 nós seremos a 5ª nação do mundo, né? Isso significa que a Alemanha pode, digamos, passar uma posição inferior. O Japão, ninguém sabe o que acontece exatamente com um país pequeno, mas altamente industrializado e com tecnologia excelente. Então, mas depende do Brasil, né? Então, não sabemos se a gente consegue... Deixa eu lhe dizer a respeito.
Eu morei nos Estados Unidos e eu suportei um bom tempo a ironia americana a respeito de que nós somos eternamente do futuro. Né? Eu ouvi numa conferência na George Washington University e o auditório riu muito a respeito disso, sabe? Isso até hoje me dói. Mas cada vez que eu vejo essa confusão aqui, parece que é verdade. O senhor não pensa assim, é mais otimista? Não, então. Primeiro que eu gosto de morar aqui. Claro. Também acho lá bom, mas não sei se aqui não é melhor. Principalmente o nosso clima eu acho melhor. E o nosso agronegócio, na verdade, ele pagou a dívida externa brasileira, porque ele produz 20, 30, 40 bilhões de dólares superávit por ano, né? A produção de grãos brasileira. Então, ele já pagou a dívida, ele pagou a dívida externa. E não tem nenhum país que se compare ao Brasil em termos de extensão territorial e clima para produzir. Agora, isso vai sempre precisar no mundo. A África até pode no futuro, né? Então, eu acho que eles têm um potencial, mas a população deles tem que se renovar, senão eles não... E a nossa ainda tem um bônus maior por um tempo. Eu acho assim, a longo prazo, digamos 300, 400 anos, todos os continentes estarão mais ou menos equilibrados. E nós não vamos estar muito atrás, não. Mas num médio prazo, digamos, em termos de história, daí eu acho que a gente permanecerá ainda. Entendo. Eu gostaria muito de agradecer aqui a presença do Dr. Nazareno Jorge Alain Wolff, que é o nosso procurador da República. Deixa eu lhe perguntar uma coisa rápida. Eu ouvi falar, uma vez me contaram que a República Brasileira é um pequeno escritório em Brasília que tem um cavalheiro e uma secretária. É verdade? É claro que eu estou sendo irônico, né? Que a República é representada por um pequeno escritório em Brasília. Mas é que eu lembro quando eu trabalhava no banco, a República assinava contratos nesse escritório. E era um escritório pequenininho. Então a gente costumava brincar, né? Aqui está a República, numa salinha pequena. Mas é uma piada, né? Eu novamente gostaria de agradecer a nossa substanciosa conversa aqui de hoje com o Dr. Nazareno e gostaria de dizer que o ponto de vista seu é altamente relevante e provavelmente eu vou lhe convidar para uma segunda conversa, Dr. Nazareno. Se o telespectador quiser rever esse programa ou qualquer outro, basta ir ao YouTube e digitar Imagem TV e terá todos os programas que você pode rever a qualquer instante. Nós convidamos vocês todos para estar aqui na próxima semana. Um abraço e até lá. Seja um técnico em radiologia. Estão abertas as matrículas do curso técnico em radiologia no Colégio Objetivo Lages. Seja um profissional em clínicas, hospitais e indústrias. O salário médio inicial é de aproximadamente R$3.000 para apenas 24 horas semanais. Vagas limitadas. Início do curso em 26 de maio. Faça já sua inscrição no Colégio Objetivo Lages. Para mais informações, 99101 5000 3224 0500.